Boa noite, estamos de regresso e agora com a análise do Afonso Moura. Afonso, boa noite e bem-vindo. Vamos começar com a decisão do Senado norte-americano que limitou aquilo que são os poderes militares de Donald Trump na guerra com o Irão. Entretanto, Donald Trump já veio reagir, não gostou, criticou a decisão. A Casa Branca já veio também dizer que é inconstitucional. O que é que segue daqui para a frente? Vai para tribunal? O que é que podemos esperar? É de facto uma questão que, se escalar, Bruna, pode chegar ao Supremo Tribunal norte-americano. Neste momento não parece que seja esse o caminho mais plausível, mas de facto nós estamos a viver aquilo que alguns poderiam classificar como uma crise constitucional nos Estados Unidos da América. De facto, Donald Trump foi alguém muito relacionado com este problema, quer dizer, o presidente tem mais poderes do que deveria. É algo que, na realidade, é muito focado em Trump, mas não começa com Trump neste século. Nós temos sempre que nos recordar que isso começa durante a administração de George W. Bush, no início deste século, não é? Com o atentado terrorista que ocorreu em solo norte-americano, o dito 9/11, e depois com a posterior invasão do Iraque em 2003. E, na realidade, isto remete-nos para... o presidente, qual é a função do presidente dentro do organigrama norte-americano? E de facto é muito difícil nós pensarmos que a realidade norte-americana é a realidade dos pais fundadores, que é a realidade do final do século XVIII e depois também mesmo o início do século XIX. E aliás, há um livro muito importante e nós temos essa imagem, que é um livro do Posner e do Vermeulen, que já tem mais de uma década, e o título é The Executive Unbound After the Madisonian Republic. Seria qualquer coisa do género o executivo solto depois da República Madisoniana. E quem é que é este Madison? Ora, Madison é um dos pais fundadores dos Estados Unidos da América e é um dos homens, não é, que nos Federalist Papers fala muito desta importância dos checks and balances, que nós em português costumamos traduzir por freios e contrapesos. Ora, qual é que é a realidade deste século XXI que o Vermeulen e o Posner nos trazem neste livro, que é um livro extremamente importante, aliás, é dos livros mais importantes, se não o mais importante, para compreender o modelo jurídico-político norte-americano deste século XXI. E por isso mesmo eu aconselho os telespectadores que saibam inglês a lê-lo, se puderem. E de facto eles falam-nos que nós já não estamos nessa realidade. Ou seja, esta força dos freios e contrapesos que os pais fundadores tinham conceptualizado já não era funcional nem no século passado, no século XX, no século XIX eles ainda deixam alguma ambiguidade, e cada vez menos funcional será agora neste século XXI. Aliás, os críticos desta visão dizem, bem, mas isto é uma presidência imperial. Claro, o Senado, Bruna, é suposto ser um contrapeso, não é, à força presidencial. O problema é que nós, através da burocratização do Estado, isso é muito bem explicado por vários autores da tradição europeia, como por exemplo o Max Weber, nós temos uma burocratização enorme do Estado e o Estado vai ganhando cada vez mais espaço na vida das pessoas. Nós hoje temos um Estado quase omnipresente. Se nós formos há 100 anos atrás, não é? Na primeira metade do século XX, o Estado tinha um papel muito menor. E o Estado foi crescendo também para combater as desigualdades sociais que se foram criando, e nós não podemos conceber nem o nacionalsocialismo nem o comunismo do século passado sem esse problema da desigualdade social. E o Estado, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, foi-se transformando num Estado social que os seus críticos, não é, classificam de nanny state, uma espécie de Estado mamã que anda sempre atrás dos cidadãos e a tentar protegê-los. E nós, na realidade, estamos aqui a vivenciar, em pleno século XXI, aquilo que, isto aqui remete, por exemplo, para um constitucionalista, John Woo, americano, que ele fala em alguma medida desta teoria executiva unitária. Esta teoria executiva unitária remete para a Constituição e para uma palavra que está lá, que o Executivo depende todo do Presidente. E isso dá poderes extremamente amplos ao Presidente norte-americano, não os dá só a Trump, deu-os também, por exemplo, ao Obama ou a Bush
e nós estamos aqui naquilo que poderia ser um momento de crise no ordenamento interno norte-americano. E o dia fica marcado por vários encontros, nomeadamente Donald Trump, que esteve reunido com Marco Rutte. Ouvimos há pouco as declarações de ambos. Também Marco Rubio, que esteve com o presidente dos Emirados Árabes Unidos. Portanto, aqui muitas movimentações no sentido deste conflito no Médio Oriente. Declarações que ouvimos ao longo do dia sobre o Estreito de Hormuz. Donald Trump volta a reiterar que não haverá qualquer custo no Estreito. Mas será assim tão simples? Poderá haver essa garantia? Como é que será o futuro em Hormuz? Bem, tendo em conta o direito internacional positivo existente, de facto não pode haver uma espécie de portagem no Estreito de Hormuz. Isso violaria aquilo que tem sido a tradição nos últimos séculos mesmo dentro do direito internacional. Agora, nós temos também sempre que nos lembrar que o direito internacional não é omnisciente, ou seja, não é algo que nos deixa dos céus desde Deus, e o direito internacional sofreu várias modificações à medida que os séculos foram decorrendo. Aliás, nós aqui muitas vezes falamos, não é, do mare clausum que os portugueses e os espanhóis tentaram defender, não é, um mar fechado, que depois os protestantes, principalmente os holandeses e os ingleses, disputaram este mar fechado e acabaram por impor o mare liberum, não é, o mar livre. Isso remete para um pensador muito importante, que é o Hugo Grocio. E nós aqui podemos estar, Bruna, se de facto o Irão conseguir ter esta espécie de portagem pelos navios que passam no Estreito de Hormuz, que pode não ser só o Irão, pode também ser Omã. Nós temos sempre que nos recordar que há aqui, em alguma medida, o Estado omanita a fazer de ponto intermédio, talvez, entre os interesses iranianos e os interesses norte-americanos. Mas se isso vier a confirmar, e é algo que nós ainda não sabemos exatamente como é que progredirá, mas se vier a confirmar, nós podíamos dizer que se calhar voltamos não ao mare clausum, ao mar fechado, mas entramos aqui numa lógica do John Selden. Selden era do Estado do inglês, não é? Também nos remete para essa altura, e ele de facto falava que nós, à volta dos Estados, tínhamos águas que eram controladas por esses determinados Estados. E isso é algo que acaba por residir, por exemplo, alguns telespectadores saberão da zona económica exclusiva. Isso é algo que remete de facto para a soberania do Estado, e o Estado exerce a sua soberania não só no seu território, como também no ar, não é? Mas também nestas zonas perto da costa. E de facto nós poderíamos estar aí a ver uma mudança do direito internacional. Vai o Irão conseguir aplicá-la? Dificilmente, porque se isso se tornar um precedente dentro do direito internacional, nós podemos ter outros Estados, estou a pensar, por exemplo, na China ou na própria Índia, que podem tentar de facto fazer isso, e isso colocar-nos-ia numa posição difícil. Tu já mencionaste que Marco Rubio está nos Emirados Árabes Unidos, e de facto Trump... Falar de um memorando de entendimento? Exatamente, e nós temos Trump a receber Rutte na Casa Branca, e aqui de facto nós temos uma grande divergência, parece-me, entre a posição neste momento de Donald Trump e a posição do seu secretário de Estado, Rubio. E lá está, nós estamos a ver as imagens dessa visita de Marco Rubio, e o Rubio vai aos Emirados Árabes Unidos. Eu disse aqui há uns dias, não foi contigo, Bruna, creio que foi com o José Pedro, que se calhar o maior vencedor disto tudo que se passou, deste ataque israelo-americano, foi a Turquia, que colocou-se numa posição cada vez mais sólida. E o maior derrotado, se calhar, não foi Israel, Bruna. O maior derrotado, se calhar, foi este Estado, os Emirados Árabes Unidos. E agora é muito interessante nós também percebermos porque é que o Rubio se dirige a este Estado. Porque este Estado, em alguma medida, foi o Estado que mais apostou numa hegemonia não só regional, mas planetária dos Estados Unidos da América, foram os Emirados, e também é o Estado mais próximo de Israel na área, e que tem uma visão que é muito disputada por outros muçulmanos daquela zona, que dizem que é uma visão demasiado ocidental, e de facto o Rubio, aqui também se calhar, Rubio é um político muito capaz, muito felino, e o Rubio sabe que uma ida direta a Israel daria demasiado nas vistas. Então ele vai a quem? Vai ao aliado privilegiado de Israel, e aqui ele está em alguma medida a tentar tranquilizar os Emirados,
e, através da sua presença lá, está também a mandar uma mensagem diretíssima para Israel. E, aliás, nós temos também um tweet sobre isso. Benjamin Netanyahu esteve reunido com personalidades norte-americanas de relevo. Cá está, é este mesmo. Vemos aqui generais, almirantes, oficiais de inteligência, não é? Diplomatas, ex-funcionários do governo, foram todos encontrar-se com Benjamin Netanyahu em Israel. Não gostam da mudança de política de Donald Trump e, de facto, muitos americanos estavam a comentar isto nas redes sociais e estavam a dizer, bem, se isto fosse com qualquer outro Estado, isto seria considerado como alta traição. Porque estas pessoas, Bruna, muito provavelmente, estão a minar a política do presidente norte-americano. E, de facto, aqui, mais uma vez, nós vemos... Que conselho terão dado a Netanyahu? Bem, eu creio que a Netanyahu ter-lhe-ão dito qualquer coisa do género. Aguenta, continua os ataques contra o Hezbollah, existe uma grande parte da elite norte-americana que está contigo e que está com Israel e nós vamos tentar torpedear este acordo entre Donald Trump e o regime iraniano. Claro, isto aqui remete-nos, de facto, para uma política paralela. E é muito interessante, de facto, nós ponderarmos sobre isto, Bruna. Aliás, isto não é de agora e não é só por ser Trump. Nós sabemos que a América, se calhar mais do que um Estado, tem que ser concebida como um império e o império tem demasiados centros de poder lá dentro. Quer dizer, nós temos um centro de poder, se quisermos, na Bolsa em Nova Iorque, depois temos outro centro de poder do outro lado, não é? Na Califórnia, por exemplo, em Silicon Valley ou em Hollywood. E os diferentes centros de poder combatem uns contra os outros. E, de facto, a América, como o grande império deste século XXI, ainda é a nação mais potente à face da Terra, acaba por entrar aqui na questão da importância das eleições. Quer dizer, nós vamos eleger um presidente. Nós, os americanos, neste caso, não é? Relembrar sempre que a Constituição norte-americana, e vamos ter os 250 anos, começa com We the people. Nós, o povo. Quer dizer, e este nós, o povo, é que deveria, de facto, direcionar o executivo e direcionar a política. Nós sabemos que isto acaba por ser idealista, porque depois temos um Estado burocrático, temos lobbies, temos grupos de interesses e a política não é só feita pelo povo, não é? O povo joga um papel, mas não joga se calhar nem o papel mais determinante. E aquilo que acontece é que Donald Trump aqui está face a uma parte do aparelho norte-americano que está a combater aquilo que ele vê como o futuro dos Estados Unidos da América. E isso é preocupante, já aconteceu com outros presidentes e traz aqui para cima da mesa a questão do escrutínio. Não é que aquela palavra anglófona que nós não temos uma tradução direta, que é accountability. Ou seja, o escrutínio que se faz aos poderes públicos e como é que nós temos agências, por exemplo, a CIA, os serviços secretos, e temos lá pessoas com Netanyahu que trabalham também muito nessa zona, podem ter uma política que é uma política diferente da do presidente. Isto, de facto, coloca-nos aqui num problema muito grande, que alguns diriam, bem, mas será que isto é democrático? Não é aqui a criticar o sistema norte-americano? Eu relembro às pessoas uma só coisa, a América não é uma democracia, é uma república, é diferente. E, Afonso, tocavas aí nos 250 anos da independência dos Estados Unidos. Donald Trump começa hoje aquilo que podemos chamar as primeiras celebrações. Há um comício, ele vai discursar à 1h30, hora aqui de Lisboa. O que é que poderá ser dito por Donald Trump? É algo que nós podemos resumir numa expressão que tem duas palavras, excepcionalismo americano, não é? Estamos já a ver imagens em direto. Exatamente, ou seja, Donald Trump vai focar-se muito no caráter excepcional da América, não é? Aqui nós temos sempre que nos relembrar que a América vê-se como a nação mais importante da história da humanidade, é algo claríssimo, vêem-se como excepcionais, vêem-se como a nação indispensável, não é? Nas palavras de alguns democratas que têm que, e aqui pensamos se calhar ao presidente do século passado, não é um muito importante, Woodrow Wilson, e a América tem uma função crística. A América tem que redimir o mundo. Ou seja, a América tem que salvar o mundo. Porque o mundo sem a América é um mundo vil,
é um mundo baixo, é um mundo degradado. Ou seja, a América vê-se ela própria como a salvadora da humanidade. Como é óbvio, isto é extremamente controverso fora da América, não é? Quando nós temos outras nações e temos cada vez mais agora o crescimento dos Estados-civilizações, podemos pensar na Índia e na China, por exemplo, civilizações muito antigas, muito mais antigas do que o Estado norte-americano. E, de facto, também há uma linha interna, Bruno, é muito interessante. Nós já falámos dos pais fundadores de Madison, por exemplo. Nós, quando lemos esses textos, a ideia é que a América deve ficar no hemisfério ocidental e não se deve misturar com o mundo, o que parece aqui algo contraditório. Ou seja, a América, de facto, vive nesta dicotomia entre isolacionismo, porque o mundo é demasiado corrupto e nós temos que nos proteger dessa corrupção, e depois intervencionismo. Esta questão do intervencionismo veio a frisar-se cada vez mais desde o século passado. Aliás, o grande autor, como é óbvio, que trata todas estas questões é o Carl Schmitt, o grande jurista alemão, que ele fala-nos, por exemplo, da doutrina Monroe. Ou seja, como é que a doutrina Monroe, no século XIX, acabou por ser uma doutrina que remetia para o hemisfério ocidental e depois, no século XXI, acabou por ser mudada e nós tivemos uma diferença de linha, e é a América que vai para lá da doutrina Monroe. Ou seja, a América fica sempre nesta dialética entre o dentro e o fora. Relembrar-nos sempre aqui que o dentro não são as fronteiras norte-americanas. O dentro é o hemisfério ocidental, que vai da Groenlândia no norte até a Argentina no sul. Nós não nos podemos esquecer disso, e Donald Trump, sem dúvida, vai criar aqui uma grande focalização, e nós podemos pensar em políticos importantes do século passado. Penso num homem que era populista, Pat Buchanan, e Donald Trump, no seu discurso, tem um apelo aos eleitores antigos de Pat Buchanan, que diziam de facto que a América tinha que se preocupar com ela própria e não podia tentar redimir o mundo. Porque ao tentar redimir o mundo, estava a perder-se. A alma americana estava a perder-se. E depois há aqui outra coisa muito importante, que nos remeteria para o século XIX, que é a Guerra Civil Americana, Bruna. Muitos historiadores militares consideram a Guerra Civil Americana como a primeira guerra verdadeiramente moderna. E nós tivemos aí um grande choque entre o norte mais industrial e abolicionista, não é? Pensemos na questão da escravatura, com Abraham Lincoln, e tínhamos um sul que acabou por fazer secessão e criou a Confederação, não é? Que tinha outra bandeira, e o sul da América continua muito diferente do norte. Nós muitas vezes temos uma ideia da América que acaba por ser caricatural e não percebemos essas diferentes dimensões da América. Uma coisa é certa, aquilo que acontecer na América, Bruna, vai moldar o nosso mundo, e por isso mesmo é uma coisa que nos deveria preocupar, e nós temos que compreender que Donald Trump faz parte dessa história. Eu mencionei Abraham Lincoln e a Guerra Civil norte-americana. A maior parte dos constitucionalistas concordam com isto. Abraham Lincoln adquiriu por ele próprio poderes inconstitucionais, ditatoriais, para combater e ganhar essa guerra de secessão contra a Confederação. É também para nos lembrarmos que esta questão do poder excessivo do presidente é algo que transcende o nosso século e vai muito para lá de Donald Trump.